Olá, amigos do Quatro Maiores. Eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Teve um majestoso hoje à noite, né? Teve muita chuva, a chuva que caiu sobre o Morumbis, né, na zona sul de São Paulo, atrasou a partida em 1 hora, né, gente? Muito tempo, não é verdade? Mas ali o bicho pegou, né, durante o jogo, um jogo muito disputado, dois times excelentes, dois times aguerridos, dois times que se dedicaram muito em campo, mesmo com o campo em condições ali, não diria ruins, né, porque tinha um pouco de água, mas não é a mesma coisa que o campo seco, né? E eu vou ser sincero, a drenagem do Morumbi, pela água que caiu, foi espetacular, né? 43 milímetros de água tinha caído ali 1 hora antes do jogo. Especula-se, segundo a Record, lá que uma meteorologista disse que tinha caído 74 milímetros de água em São Paulo hoje, sendo que o previsto para o longo do mês de janeiro seria de 215 milímetros, né? Então praticamente 1/3 da chuva que teria que cair no mês caiu hoje em São Paulo, né? E o que tivemos foi uma chuva de gols no Morumbi, né? 3-1 para o São Paulo, uma vitória acachapante, né? Uma vitória maiúscula do São Paulo. O São Paulo, que no primeiro tempo não foi tão bem na partida, ainda tentava se encontrar, mas você notava um São Paulo assim, até que dominando a posse de bola no começo da partida, tendo as melhores ações, mas não ações de perigo ao gol do Hugo, né? Então, assim, tivemos o São Paulo predominando ali nos 15, 20 primeiros minutos. Depois que o Carrilho deu uma fechada na frente da zaga do Corinthians, o Corinthians melhorou e equiparou as ações entre os 20 e os 32. E ali, entre os 32 e os 45, o Corinthians no melhor momento, né? E o Rafael fazendo uma defesa exuberante, né? Uma defesa perfeita, né? Na Várzea, a gente diria uma defesa monstro, né? E antes da gente falar sobre o jogo aqui, já aproveito, né, para convidar você, amigo do canal, a comentar sobre a partida para a gente bater um papo aqui, falar desse jogão, né? Que jogaço na realidade, né? Um jogo espetacular, né? Entre esses dois times. Eu curti muito, né? A forma com que jogaram em campo. Foi assim, prazeroso, né? Um jogo prazeroso de ver. O São Paulo mais o Corinthians aí, é um grande jogo das duas equipes, né? Eu, sinceramente, gostei muito, muito mesmo da partida, né? O São Paulo volta com o segundo tempo uma proposta diferente, né? A gente vai bater um papo sobre isso aqui, a forma com que o São Paulo voltou, mas eu quero também aqui, antes de mais nada, né, parabenizar a torcida do São Paulo, né? Teve o bandeirão lá, né? Na realidade, foi uma bandeira dividida em quatro, né? Fechando o círculo da arquibancada tricolor, né? Os mais de 54 mil pagantes que lá estiveram nessa partida, né? Vou trazer a renda para vocês aí, né? E façam aí como a Luciana, enquanto eu trago a renda, né? Comente aí. A Luciana que fala aqui, ó. Boa noite, Delazário. São Paulo jogou muito. Boa noite, Luciana. São Paulo jogou demais da conta mesmo, especialmente no segundo tempo, né, Luciano? Como eu vou trazer aqui, venceu o Corinthians aí por 3-1, público aí, embaixo de chuva e tudo, 54.885 espectadores, uma renda de 3.332.358 reais, a torcida do São Paulo dando show no Morumbi, como sempre, né? Como diz lá a bandeira, a torcida que conduz, e tem sido assim já há alguns anos, né, torcedor do São Paulo? Você que acompanha aí o São Paulo, sabe aí que a gente acompanha já há 1 ano e 9 meses no canal, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, mas o São Paulo dando um espetáculo, a torcida do São Paulo dando espetáculo, né? E eu falando um pouco aqui sobre a várzea, né? Trazendo a forma com que falam na várzea, o Lucas, no linguajar comum, deu show, né? Lá na várzea a gente fala que o Lucas estraçalhou, né? Jogou muita bola,
fez 2 gols, teve ao seu lado ali o Oscar, que está um pouco lento ainda, mas demonstrou ter uma finalização fantástica, né? Num toque do Luciano, numa bobeira da zaga do Corinthians. Mas a gente vai falando aqui sobre a partida e você vai comentando com a gente, amigo do canal, né? Porque já já eu vou trazer a classificação também, nós vamos bater um papo, mas vamos falar sobre a partida em si, reiniciando para vocês, falando da partida aqui, tá? Um primeiro tempo que o jogo começou com 1 hora de atraso, por conta das fortes chuvas em São Paulo, como eu disse, 1 hora de atraso. O gramado do Morumbi espetacular, drenou, né? Aí o pessoal ali da manutenção do Morumbi, da limpeza, né? Escoou a água lateralmente também, né? Do gramado, ajudou muito. E o juiz teve o Flávio, né? Flávio Araújo, o nome do juiz, se eu não me engano. Ele teve uma decisão correta, acertada, né? Ele prorrogou em 30 minutos o início da partida, depois mudou para 19h30 para fazer uma nova avaliação e a decisão dele foi perfeita, né? Eu diria de antemão, né? Ele que disciplinarmente, taticamente, talvez tenha falhado aí não dando um cartão para o Carrilho que empurrou o Caleri no antijogo e deixando de dar um pênalti no final do São Paulo, mas eu vou falar sobre isso aí já já. Mas essa decisão da arbitragem inicial foi perfeita, né? Aí o público ficou lá, foi chegando, porque São Paulo teve alguns pontos de parada, né? Então isso ajudou também com que a torcida do São Paulo chegasse, né? Ao Morumbi e pudesse ali estar presente ao espetáculo. E tudo acabou dando muito certo para o torcedor são paulino, né? Conseguiu chegar ao estádio, conseguiu entrar, quase 55 mil pagantes, como eu trouxe aqui agora, numa festa frenética do São Paulo, né? E na hora da bola rolando, claro que no início ali um pouco de dificuldade das duas partes, das duas equipes, para controlar esse jogo, campo muito molhado, né? A bola fica um pouco mais rápida em alguns pontos, lenta em outros, né? Mas o São Paulo se adaptou ali melhor nesses 20 minutos de primeiro tempo, mas não teve assim uma grande chance ofensiva. Dos 20 aos 30, o Carrilho entrou na frente da zaga da defesa do Corinthians e melhorou o Corinthians significativamente, né? E ali o Corinthians conduziu o jogo e levou maior perigo no primeiro tempo, né? Como é que ele levou perigo nesse primeiro tempo aí? Bola alçada, chuva, né? Primeiro uma falta perto da área, o Memphis Depay bateu, o Rafael fez excelente defesa, colocando para escanteio, né? E nesse escanteio aí, no primeiro escanteio, o Caleri tira, e no segundo escanteio, o Coronato põe na cabeça do Kaká, o Kaká cabeceia, e aí o Rafael faz uma defesa monstro, né? Monstruosa. Lá no rodapé de braço esquerdo, ele defende, né? Tira ali com a ponta do dedo, a bola pega na trave, volta nele, ainda bate, o Arboleda tá ali bem colocado, tira de forma fraca ainda, né? E aí o jogador do Corinthians chuta para fora, meio que no susto também, e o Corinthians teria ali a melhor chance da partida no primeiro tempo. Os times voltam para o segundo tempo, o Lucas que tomou uma cotovelada no começo do jogo, do Alex Santana, meio que sem querer, mas ele dá uma chegada quando percebe que vem chegando alguém de São Paulo, ele dá uma cotovelada de fato. O Lucas corta o queixo, fica com aquela bandagem, né, que o São Paulo providenciou, e vem o segundo tempo. O que faz o Ramon, né, Dias, técnico do Corinthians? E aí talvez o Corinthians tenha perdido o jogo aí. Ele tira o Alex Santana com o cartão amarelo e põe o Martinez. Né? Martinez, que aliás faria o gol do Corinthians, um golaço também, diga-se de antemão. E aí o Corinthians perde o meio-campo, né? Ele perde o meio-campo com a saída do Alex, que vinha se movimentando bem ali à frente do Carrilho. E ali o Ramon Dias talvez tenha errado mão por conta do cartão amarelo do Alex Santana. O São Paulo já inicia com tudo. E o Lucas Moura, que já vinha bem no jogo, movimentando bem,
No escanteio a favor do São Paulo, o Oscar dá sua primeira assistência com a camisa do São Paulo, ele que deu 29 assistências ano passado, põe no centro da área, o Lucas salta altíssimo, cabeçada forte no canto, um belo gol. Eu vou falar um belo gol, um gol pela cabeçada, né? A forma prática, né? Ali o São Paulo faria 1-0 e o Corinthians se perde totalmente nesse 1-0 e logo em seguida é surpreendido ali num vacilo, né, da zaga corintiana, o Bidu, que vinha até bem no primeiro tempo, perde a bola numa luta ali do Caleri, a bola fica para o Luciano dá um tapa para o lado e o Oscar demonstra total qualidade, né? O que fez o Oscar? Tapa, né, de esquerda, sem chance para o Hugo Souza, né? A bola quase que no ângulo, um belo gol, primeiro gol do Oscar pelo São Paulo, tá? Até mesmo antes, quando há 14 anos atrás que ele jogou no profissional e não tinha feito gols pelo São Paulo, fez o primeiro gol dele, foi muito comemorado pelos jogadores esse seu gol. O Oscar que parece ser um pouco tímido, né? Mas o grupo estava ali com ele. E aí o São Paulo dominou completamente o jogo, né? Conduzindo a partida como queria e numa bola meio que surpresa ali, numa bola. A gente fala assim de bola, bola vadia, né? Uma bola que aparece do nada e aparece uma oportunidade para o Corinthians. Aliás, numa falta da direita que não aconteceu, né? O Alisson toma a bola do jogador do Corinthians, a Neuza Bach dá a falta. Na cobrança dessa falta, o jogador de São Paulo tira da área, o Martinez recebe e dá um chutaço no ângulo, a bola pega na trave ainda antes de entrar 2-1. Para mim, aliás, um pouco de falha do Alisson, que ele se joga na parte do chão para tentar impedir o chute, e ele tinha que pôr o corpo, fez como fez o Soteldo contra o Palmeiras. Mas tudo bem, o Alisson fez uma boa partida. Já já eu vou falar de cada jogador dos dois times, como jogaram aí, o que, que eu achei. E você comenta com a gente aqui no canal, e se não é inscrito aí, já se inscreve no canal, a gente fala dos 4 maiores times de São Paulo todos os dias. O Corinthians acha que vai fazer uma reação e aí aparece nem 1 minuto e meio depois o talento do Lucas, que aliás, gente, se você lembrar na Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão em 2023, o Lucas dá uma arrancada semelhante e o goleiro do Corinthians na época, o Cássio, consegue defender a bola com o pé. E hoje, o que fez o Lucas, né? Ele toca no Caleri, o Caleri faz o pivô e ele sai fazendo, costurando, né? Ele leva dois, o terceiro tenta chegar, ele leva e dá um tapa na saída do Hugo Souza. Um golaço, um gol de encher os olhos do torcedor são paulino. Minha reação na hora foi falar assim: nossa, que golaço do Lucas Moura nessa partida, um golaço, né? Então, assim, Farinha deu 3-1 e aí, não sendo um trocadilho porque estava chovendo, né? Mas um balde de água gelada no Corinthians que morreu no jogo, né? Tentou fazer alguma coisa, tentou fazer algumas mexidas, o Thales entrou em campo, mas o São Paulo foi soberano, como diz o apelido, né? No segundo tempo, controlou, teve a oportunidade de fazer o quarto aí ainda, né? Mas uma coisa que eu vi no Caleri, ele já fez esse jogo anterior, a torcida do São Paulo começou a gritar olé, né? Aos 33 minutos. São Paulo dominava com toques rápidos, o Corinthians na roda. Aí o Caleri pega uma bola para contra-ataque, com 4 do São Paulo contra 3 do Corinthians, ele seria o quinto jogador contra 3 e ele recua para trás, a torcida fica full pistola com o Caleri, né? Nessa bobeira do Caleri, né? Então, assim, chateada com a torcida do São Paulo com esse lance do Caleri, que tio a assistência que ele deu quando fez o pivô, mas o Caleri deu mancada nessa bola, né? E ali o Caleri dizia claramente assim, ó, acabou o jogo, vamos controlar. O Zubeldia viu, né? Tirou o Luciano, pôs o Ferreirinha. O Ferreirinha tentou ali dar algumas arrancadas, mas o Oscar preferiu controlar. O Lucas parecia querer mais jogo. O Igor Vinícius também parecia querer mais jogo. E é o que eu falo do São Paulo, né? O Corinthians, se fosse o contrário, na Neoquímica Arena, iria para cima do São Paulo tentando quarto, quinto, você tem a certeza disso. E o São Paulo não, o São Paulo acaba respeitando demais, né?
e não tenta fazer o quarto, quinto gol, como deveria, como manda o futebol, né? As grandes equipes que a gente vê aí, vai tentando, porque esse é o maior respeito ao adversário, quando você busca o gol a toda maneira, mesmo ganhando, tendo o jogo nas mãos. E assim seguiu a partida até o final. Aí o São Paulo controlou totalmente e teria um pênalti no final do jogo, para mim, pênalti claro, né? O jogador do São Paulo ganha ali a disputa com o lateral, Hugo, se eu não me engano, não, do lateral, e ele dá um toque na bola e o Hugo Souza vai só no pé dele, né? Derruba o atacante do São Paulo, o juiz não dá o pênalti na hora, né? Para mim, prejudicado o São Paulo, não sei, você aí comenta aí você, né? E o VAR não chama. Então, para mim, erra o juiz e erra o VAR. O VAR talvez não tenha chamado porque o jogo estava 3-1 e o juiz talvez não tenha dado pênalti porque estava 3-1. Mas para mim é o seguinte: regra é regra e tem que ser aplicada com 0-0, 1-0 ou 10-0. Né? Ela tem que ser aplicada. Eu acho que se fosse no gol lá do São Paulo, como o Corinthians estava perdendo, o árbitro marcaria em campo e o VAR conferiria essa situação aí. Para mim, foi o que aconteceu, né? Aí nós vamos trazer aqui para o amigo do canal a classificação, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação aí para o amigo do canal ver direitinho aí, ó, como é que ficou a chave. Ó, o Corinthians, né? Ficou em segundo na chave dele aí. O Mirassol ganhou hoje, foi a 9 pontos. Está em primeiro, né? Com 4 jogos. O Corinthians em segundo com 9 pontos, também com 4 jogos, perde no saldo de gols para o Mirassol. Aí tem a Inter de Limeira com 3 pontos em 3 jogos. E o Botafogo, que perdeu hoje, também tem 2 pontos em 4 jogos. O Corinthians dá uma quedinha aí para a segunda posição, mas não cai tanto, né? Fica ali no segundo lugar, junto em pontos com o Mirassol. Aliás, né, eu não comentei, e é importante a gente comentar, que o São Paulo, com essa vitória, derrubou uma sequência do Corinthians, como eu trouxe no pré-jogo, de 10 vitórias seguidas. Né? O Corinthians tinha 7 vitórias no Brasileiro, 3 no Paulista, e o São Paulo derrubou esse mito, né, que vinha sendo o Corinthians, com 10 vitórias seguidas. O Corinthians nem contratou na janela, né, acreditando nesse elenco. E o São Paulo passou em cima desse time que ganhou de outros 10 para trás, né? No Morumbi, talvez muito por conta da força da torcida, pelo sistema tático ali. Eu ainda não achei um sistema tático do São Paulo seguro na parte de trás ali, mas o Pablo Maia e o Alisson dão muita segurança nesse meio-campo, mesmo tendo jogadores acima de 30 anos, né? Luciano, Caleri, Lucas Moura e Oscar jogando à frente, mas sempre com dois voltando, né? Ajudando na recomposição. Então, isso mostra que é possível você ter craques de 30 anos no campo, quando você tem dois bons volantes de marcação, que são o Alisson e o Pablo Maia, e mais dois jogadores se empenhando na marcação. Ora vinha o Lucas com o Oscar, ora vinha o Lucas com o Luciano, ora vinha o Oscar com o Luciano. Eles revezavam em três ali, e o Caleri ficava para um contra-ataque ou para um pivô, como foi no caso do terceiro gol, né? E aliás, né? O terceiro gol, né? Vamos falar aqui, né, torcedor tricolor? O que você achou da jogada do terceiro gol, né? Um golaço, né? De encher os olhos, né? Eu sei que pode ter torcedor do Corinthians aqui, mas o torcedor do Corinthians também vai entender. E foi uma pintura de gol. Como foi? Um belo gol, o chute do Martinez no ângulo de fora da área, mas pela jogada especial, drible, né? Aquilo que a gente fala do futebol brasileiro, né? Precisa desse drible, precisa dessa confiança, precisa partir para cima. E o Lucas fez isso, né? E eu queria que você comentasse aí, se você é torcedor tricolor, como foi sua reação no gol do São Paulo, nesse terceiro gol aí, no segundo gol do Lucas na partida, o terceiro gol do São Paulo no jogo. Enquanto eu vou trazer para vocês a classificação do São Paulo, você escreve aí no chat para a gente, porque já já eu quero trazer o que é a coletiva do Ramon Dias e do Zubeldia para vocês, tá? Vamos ver como ficou a chave aí do São Paulo. Dá uma olhadinha aí. O São Paulo lidera, né? Com 7 pontos agora.
na classificação. Ele que está em primeiro com 3 jogos, tá, gente? 3 jogos e 7 pontos. Em segundo, o Noroeste, que perdeu hoje, está com 5 pontos. Está ali em segundo com 4 jogos. E o Novo Horizontino é terceiro com 4 pontos em 4 jogos. E o Água Santa é quarto com 3 pontos. É o São Paulo mandando bem já no grupo deles. Lembrando a importância, né, gente, de ficar em primeiro e fazer pontos e mais pontos para lá na frente poder decidir em casa, tá? Já nas quartas de final, o primeiro colocado da sua chave joga em casa o jogo, que é um jogo só. Na semifinal, ele soma os pontos das quartas com a fase anterior e vai para o confronto ali com o pior colocado da semifinal, né, com o quarto colocado em pontos, e joga em casa o jogo. E se tiver maior pontuação no total, faz o jogo da final em casa. Importantíssimo se atentar a isso. Então, essa vitória do São Paulo é importante, porque segura o Corinthians, que tem 9 pontos na classificação geral, e traz o São Paulo para 7 pontos. Quando jogar, o jogo que está faltando pode chegar a 10 e estar com a melhor campanha do campeonato. O Lucas, que aliás fez esse golaço, foi a 51 gols com a camisa do São Paulo em 198 jogos. Você sabia disso aí, torcedor tricolor? O Lucas está a apenas 2 jogos de completar 200 jogos com a camisa do São Paulo e hoje fez o gol de número 51, né? Então o Lucas, um craque com bola no pé. E eu vou falar agora de cada jogador, da atuação de cada jogador. Eu vou passar rapidinho pela atuação dos jogadores do Corinthians, porque aqui é o canal 4 Maiores, né? Hugo Souza não teve o que fazer nos gols. Quando foi um chute de fora da área, ele pegou nota 6 para o Hugo Souza, não comprometeu. Mateuzinho tentava chegar ao ataque, mas muito defensivamente ficou devendo, nota 5. André Ramalho e Kaká, nota 6 para cada um. Menção rosa para o Kaká na cabeçada lá no ataque, que quase fez o gol, mas o Lucas fez o que quis da zaga do Corinthians entrando na área, né? Do lado esquerdo, o Bidu fez um bom primeiro tempo, mas um mau segundo tempo, nota 6. No meio-campo, Alex Santana, para mim, um dos melhores em campo do Corinthians, 6,5. E o melhor em campo do Corinthians, o Carrilho, né? É uma boa partida, nota 7,5 para o Carrilho, em termos de nota para o jogador do Corinthians, o melhor jogador do Corinthians. E a gente vai para frente ali com o Yuri Alberto, que fez uma boa jogada no começo do primeiro tempo e mais nada. Nota 4 para o Yuri Alberto. O Memphis Depay, eu não sei se ele entrou em campo, nem ele nem o Ranieri. Já dou nota dupla para os dois, nota 2, porque se molharam com a chuva e entraram em campo com uniforme, né? E aí, os que entraram eu vou deixar sem nota. Agora eu vou para o São Paulo para falar as notas dos jogadores do São Paulo, que eu tenho certeza que nós temos mais torcedores são paulinos aqui. E se vocês não concordarem, comentem. A gente que torcedor São Paulino? Vocês estão muito tímidos, né? Fale da emoção do gol do São Paulo aí, do Lucas, né? Como é que foi? Conta pra gente aqui como foi sua reação, né? E vou falar aqui, Rafael, né? Sensacional, só não pegou a bola que foi no gol, que era praticamente impossível de pegar, um chutaço, né, do Martinez, mas defendeu uma bolaça na cabeçada do Kaká, impedindo a abertura de placar para o Corinthians. Eu vou dar nota 9 para o Rafael, tá, gente? 9 porque no segundo tempo, no primeiro tempo ele não defende uma falta do Memphis, faz uma bela defesa numa cabeçada indo no ângulo, quando o jogo estava 3-1 para o São Paulo, mas uma defesaça. O Rafael muito bem nas saídas hoje, né, de bola. Nota 9 para o Rafael. Igor Vinícius, comprometido com a defesa, tentou chegar ao ataque, voluntarioso, aparecendo nas tabelas, né? Nota 7 para o Igor Vinícius. Arboleda, eu falei com um amigo meu, nossa, o Arboleda parece que está numa outra rotação, né? Eu senti que ele está com o pé meio mole para tirar as bolas da área, para tomar uma ação, né, no primeiro tempo. Eu vou dar nota 7 para o Arboleda, que apesar disso ele foi
seguro, mas não tão seguro por conta das tiradas de bola perigosas, um pé meio mole. E para o Alan Franco, né? Antecipação, colocação, falta no momento certo. 8,5 para o Alan Franco. Um zagueiraço que o São Paulo encontrou é esse Alan Franco, hein? Do lado esquerdo, Enzo, uma novidade boa. Tá perdendo uma outra bolinha boba ali na lateral, mas tem boa marcação, tem bom cruzamento. Nota 7,5 para o Enzo, uma boa partida, não comprometeu. Vou para os volantes e aí vou dar nota igual para os dois, tá? Pablo Maia e o Alisson, tá? Se não chegaram tanto ao ataque, formaram uma excelente dupla nas coberturas das laterais, jogando na cabeça da área, né? Nota 7,5 para os dois, tanto para o Alisson quanto para o Pablo Maia. Sensacional, dois volantes exuberantes. Eu não duvido nada, 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 nada do Dorival Júnior levar o Alisson para a seleção. O Dorival Júnior, que aliás estava no camarote acompanhando o jogo entre Corinthians e São Paulo, tá? E aí a gente vai aqui agora falar de quem? Do meio para frente aí do ataque tricolor, né? Vamos começar pelo Oscar? Vamos falar do Oscar? E você comenta aí também com a gente no chat o que você achou deles. O Oscar, para mim, ele mandou muito bem, né? Ele simplesmente ele controla, né? Ele corre de um lado para o outro do campo. Ele não pode ser tão agudo, ele não é tão agudo para chegar tão perto da área, mas ele faz essa lateralidade, né, de jogo muito bem, muito visual, um controle de bola, uma calma, né, uma frieza para dominar a bola. Às vezes parece que está numa preguiça ali, né, mas ele protege muito bem a bola, faz os jogadores do São Paulo andarem para frente. Isso é importante. No meia tem que fazer os jogadores andarem para frente, né? E na hora que precisou fazer, ele cobrou escanteio e deu assistência na cabeça do Lucas, que, claro, se posicionou muito bem, correu muito bem, atacou muito bem a bola, e ainda de quebra fez um gol na assistência do Luciano com um tapa, gente, de fora da área, um tapa forte, de canhota. Não é nem o pé predominante dele. Ele botou na gaveta, o Hugo nada pôde fazer. O Hugo fica estático, né? Parado no gol. Então, assim, vou dar aí nota 9 para o Oscar também, apesar que eu acho que pode melhorar mais, mas eu vou dar 8,5. 8,5 para o Oscar, porque eu dei 9 para o Rafael, que foi muito bem, né? O Luciano esteve bem no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu, mas tentou algumas jogadas, deu assistência para o Oscar, nota 7 para o Luciano, tá? O Caleri, voluntarioso como sempre, brigador, encosta, faz a parede, tentou chutar no gol, teve escanteio, né? Mas eu vou ficar ali, vou dar uma nota 7,5 pela assistência que ele deu no gol do Lucas, tá? E pela voluntariedade de sempre do Caleri, que continua sem marcar gol desde setembro, quando fez o gol diante do Botafogo na Libertadores, tá? Então, Caleri devendo gols, hein? Mas deu assistência e brigou muito. E vou chegar no cara, né? Vamos ser sinceros. O cara da partida, sem dúvida, né? Lucas. Deu um show. Estraçalhou. Lutou. O Lucas é muito São Paulino, muito. Você vê ele nas redes sociais lá com o filho dele, né? Cantando hino, cantando música da torcida. Ele é muito São Paulino, então ele veste essa camisa como ninguém. Ele se identifica como ninguém. Como o Rogério fazia na época como goleiro, o Lucas é esse representante do São Paulo em campo hoje. Um cara que não desiste da partida, está sempre atento, está sempre buscando o jogo para frente. E foi contemplado hoje com 2 gols. Um belo gol numa cabeçada bela, né? Fazendo esse gol e fazendo aquele que foi a cereja do bolo para mim, né, dessa partida, né? Ele conduz a bola ao receber do Oscar, toca no Caleri, o Caleri faz a parede e aí ele sai enfileirando, né, dentro da área, né? Leva um, leva dois, vem o terceiro, ele leva na corrida, sai o Hugo, ele dá um tapa tirando do Hugo.
uma pintura de gol, uma pintura. Eu achei fantástico esse gol, né? Não sei vocês aí, torcedores, que ninguém comentou aqui, mas para mim foi uma pintura, né? E fechou a tampa do caixão do Corinthians, na realidade, esse gol, porque não é só um gol que foi o terceiro gol. É aquele gol que é um tapa na cara do adversário, né? É aquele gol que tira qualquer força moral do time adversário. O time fica desmoralizado, essa é a realidade. Por quê? Porque tinha feito um gol e 1 minuto e meio depois, o Lucas vem e faz essa jogada fantástica, gente, né? E isso, o jogador adversário que está do outro lado, que vê isso, ele fala, meu, não adiantou nada a gente fazer gol. Não teve por que fazer gol, porque o cara agora esbagaçou, ele mostrou que ele faz o que ele quer dentro de campo com a gente. É melhor a gente ficar por aqui, ficar nesse 3-1, que tá de bom tamanho, que se a gente mexer com esses caras aí, com o Lucas jogando o que tá jogando, nós vamos sair daqui com uma sacola cheia de gols. E aí o Corinthians parou de jogar, o São Paulo dominou e fez o que quis, nota 10 pro Lucas, menção honrosa, né? O Lucas, fantástico, gente, fantástico, fantástico o Lucas na partida de hoje. E eu quero trazer uma curiosidade sobre os números e estatísticas da partida que eu tenho aí na telinha para você dar uma olhada. Ó. Olha que curioso, o São Paulo venceu por 3-1, né? Mas dá uma olhada comigo. Ó, o São Paulo ele teve 49% de posse de bola, só 49%. Foi 497, não. 49% de posse de bola contra 51% do Corinthians. O Corinthians teve mais posse de bola jogando no Morumbi. E é difícil um time fazer isso contra o São Paulo, é raro, tá? Chutes a gol, 11 do São Paulo, 13 do Corinthians. Sendo que o Corinthians deu 5 chutes a gol e o São Paulo deu 3 chutes no gol. E as 3 bolas no gol foram gols. Então, aproveitamento de chutes no gol, 100% para o São Paulo. Os escanteios foram 2 do São Paulo, 5 do Corinthians. Então, você vê que o Corinthians tem números melhores que o São Paulo. Mas nos desarmes, gente, é aí que eu falo onde se ganha jogo. O São Paulo desarmou 11 vezes contra 5 vezes do Corinthians. As faltas cometidas foram 13 do São Paulo contra 14 do Corinthians. Equilibrados também equilibrados aí, gente, no que se refere a, como eu diria, né? A cartão amarelo, né? 3 para cada lado, tá? Então foram 3 cartões amarelos para cada lado, assim nenhum vermelho para nenhum dos lados, né? O São Paulo, como eu disse aí, ganhou aonde esse jogo? Nos desarmes, né? Que foi espetacular nos desarmes. E ganhou aonde? Também na conclusão, né, 100% dos chutes a gol entraram. Então isso mostra a pontaria, a qualidade dos seus atacantes, o que vinha faltando no ano de 2024 para o São Paulo, né? Especialmente na final da Libertadores. E aí o São Paulo agora, gente, volta a jogar na quarta-feira e o Corinthians também volta a jogar na quarta-feira. Eu vou trazer na telinha para vocês aí, ó, tá? Enquanto vocês, se quiserem participar, me falem do gol do Lucas. Aí eu estou esperando uma manifestação aqui. Como foi a sua reação, torcedor do Tricolor? E do Corinthians também, que está aí, Corinthians esteja com a gente, né? Conta pra gente como é que foi a manifestação. O São Paulo enfrenta a Portuguesa no Pacaembu na próxima quarta-feira, às 21 horas e 35 minutos, no dia 29/1. E o Corinthians vai encarar a Ponte Preta, gente. Está domingo aqui, gente, mas entenda como quarta-feira, tá? Se vocês estão vendo aí, domingo é quarta-feira. No Moisés do Carelli, às 19 horas e 45, Corinthians e Ponte Preta fora de casa. Então, gente, vocês veem aí o quê? Aquilo que eu estava falando. Um domínio fundamental do São Paulo, espetacular, um jogo em conjunto muito bem. As linhas de marcação do São Paulo, eu gostei ali com a compactação, você via linhas próximas na marcação, recomposição de marcação, ora Lucas e Oscar, ora Lucas e Luciano, ora Luciano e Oscar. Então, 4 jogadores de 30 anos ou mais se revezando para recompor a marcação. Os 2 volantes, Pablo Maia e Alisson fantásticos na frente da zaga. Marcação impecável.
Marcação faltou um pouquinho na bola aérea, na cabeçada do Kaká, lance perigoso, né, que quase gerou gol do Corinthians. Um São Paulo que mandou muito bem, quebrou a invencibilidade de 10 jogos, de 10 vitórias do Corinthians, um feito espetacular do São Paulo, nesta noite, no Morumbi chuvoso, num espetáculo da torcida. Se vocês não sabem qual foi o público, eu vou pôr aqui de novo para quem chegou agora, gente, ó, tá? Foram 54.885 torcedores para uma renda de 3.332.358 reais. Então, é o São Paulo, a torcida do São Paulo continua dando show, não é verdade? Sim, como a torcida do Corinthians faz lá também na Neoquímica, vem enchendo a Neoquímica. Mas é isso aí. Mereceu ganhar quem? Quem jogou mais bola? Quem jogou mais bola? O São Paulo, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo equilibrado com a chance mais perigosa do Corinthians, mas um segundo tempo predominante do São Paulo, dominante, fez o que quis e mandou muito bem. Já já no canal para vocês, a coletiva do Ramon Dias e a coletiva do Zubeldia, tá bom? Vou tentar entrar já aqui com a coletiva do Zubeldia, que deve estar para acontecer. Um grande abraço, obrigado aos amigos que estiveram no canal. Valeu demais, deixa o seu like e se inscreva quem ainda não é inscrito. Um grande abraço, até mais.